seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre o verbo to be, só que dessa vez no passado. Nas próximas aulas a gente vai começar a ver um pouco mais sobre o past continuous. E para que a gente possa entender o past continuous e formar frases nesse tempo verbal, é importante que a gente saiba, tenha consciência de como usar o verbo to be no passado. Então é muito importante que a gente domine o verbo to be no passado para que a gente consiga usar bem o past continuous. Então o verbo to be no passado, ele é ainda mais simples do que o verbo to be no presente, porque ao contrário do verbo to be no presente, que a gente tem 3 possíveis conjugações, o verbo to be no passado tem apenas 2, que é o was e o were. Então como você pode ver, aqui está a conjugação do verbo to be no passado. Então ele fica I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, como você pode perceber, para a primeira e a terceira pessoa do singular, ou seja, I, he, she, it, a gente sempre vai usar I was, he was, she was, it was. E para as demais pessoas, né, you, we, they, a gente sempre vai usar were. Então, como você vê, é ainda mais simples do que no caso do verbo to be no presente, que a gente ainda tem 3 terminações, am, is e are. Nesse caso aqui do verbo to be no passado, a gente também tem a forma contraída na forma negativa. Na forma afirmativa, a gente não tem uma contração, mas na forma negativa a gente tem. Então, primeiramente, para que a gente consiga formar a forma negativa com o verbo to be, a gente sempre vai adicionar um not depois do verbo. A forma negativa vai ficar basicamente I was not, you were not, he was not, e etc. É só acrescentar o not depois do verbo mesmo. E a forma contraída vai ficar basicamente dessa forma. O was not vai se tornar wasn't e o were not vai se tornar weren't. Então fica I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't e assim por diante. E na forma negativa, como a gente vai ver mais à frente também, é só a gente inverter ali o verbo to be com o nosso sujeito ou o nosso pronome aqui no caso. Ele não precisa também de verbo auxiliar para formar o passado, como acontece no caso dos outros verbos. Então a forma interrogativa fica was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Então, bem simples também. O ideal é que você estude com calma, baixe material de apoio, entenda como que funciona cada um aqui dos pontos, aprenda a conjugação dele. Como você pode ver, é bem simples, não tem segredo. Como eu mostrei aqui, basta você lembrar que o I, he, she, it sempre vai ser I was, he was, she was, it was. E o restante, you were, we were e they were. Bem simples e bem fácil. É uma questão de prática e contato com o idioma mesmo para dominar aqui o verbo to be no passado também. Então, basicamente, nessa aula é isso. Eu te vejo na próxima aula.